Como eu falei no mercado da bola anterior, o City está se reformulando. Guardiola confirma a reformulação no elenco e pode até liberar İlkay Gündoğan do City se uma proposta irresistível chegar. Com uma temporada totalmente abaixo, o City tá mal e Gündoğan também. Isso porque, segundo informações do jornalista Jeremy Cross do portal Daily Star, pelo menos 8 craques podem deixar o clube no verão europeu, ou seja, no meio desse ano. Um deles é Gündoğan. De acordo com o portal Ferraris, a diretoria do City gostaria de manter o meio-campista alemão por mais uma temporada, mas ele é alvo da Arábia Saudita. Ainda não foi revelado qual time de fato tem o interesse de contratar o jogador, mas uma proposta pode chegar e deve ser economicamente difícil de recusar, ainda segundo o portal. Algo pode acontecer, já que o clube sabe que o jogador pode buscar outro desafio se as condições forem atrativas. De fato, é o que geralmente é feito pelos clubes da Arábia. Ainda não se sabe qual será o futuro de Gündoğan. Após defender o Barcelona, retornou ao City assinando um contrato somente até junho desse ano, ou seja, restam apenas poucos meses para ele deixar o clube. O fato é que, se o clube não renovar com o jogador de 34 anos, terá que buscar um substituto. O jornalista Jack Gogan disse que o City ainda deve contratar até 5 jogadores na janela de transferências de verão. Gündoğan, vale lembrar, começou sua carreira brilhando pelo Borussia Dortmund. Pouco tempo depois viria a jogar no City, se tornando um dos principais e históricos jogadores do clube, conquistando até mesmo títulos como a Champions e, claro, Premier Leagues no currículo. Manchester United avalia a contratação inesperada de atacante de 31 anos para reforçar o time. A possibilidade é de trazer o atacante Paulo Dybala, atualmente na Roma. Essa possibilidade de transferência tem chamado a atenção, especialmente porque o clube inglês já demonstrou interesse no jogador em várias ocasiões ao longo dos anos. No entanto, a ideia de uma contratação nesse momento pode não ser a mais lógica para a carreira de Dybala, levando em conta sua idade e o contexto atual do United. Apesar de Dybala não ser mais um jovem promissor, ele ainda apresenta um excelente desempenho com a camisa romanista, o que o mantém na mira de grandes clubes. De acordo com informações do site Ferraris, o jogador de 31 anos se destacou e começou a chamar a atenção do United. Embora nem todos os torcedores vejam a contratação dele como ideal, Dybala poderia ser uma opção viável e de baixo custo para ajudar a equipe, mesmo que apenas por um período mais curto. O Manchester United nesse momento pode não ter a flexibilidade para ser excessivamente exigente em escolha de reforços. A equipe atravessa uma fase de transição e nesse cenário Dybala pode surgir como uma alternativa interessante para fortalecimento do elenco. Sua experiência e habilidade, que o tornaram um dos jogadores de ataque mais eletrizantes do futebol mundial, ainda estão presentes, o que sugere que ele poderia contribuir positivamente como um jogador de apoio no Old Trafford. Nos últimos anos, o United já teve sucesso com jogadores mais velhos como CR7 e Cavani, que se destacaram em suas passagens por lá. Essa história de veteranos que continuaram a ter impacto sugere que pode haver espaço para Dybala seguir um caminho semelhante. A combinação de sua experiência e talento poderia trazer um novo ânimo ao ataque da equipe. A situação atual do United, que claro, perdeu jogadores como Rashford e Antony, levanta a questão sobre a necessidade de reforços imediatos. Se essas transferências se concretizarem, a chegada de Dybala poderia ser uma solução estratégica para preencher lacunas no elenco. O argentino, com sua capacidade de marcar gols e assistências, poderia se tornar uma peça-chave durante esse período de reestruturação. Esse aqui tá passando por críticas e maus bocados, eu estou falando de Darwin Núñez. Ele perdeu um gol inacreditável no último jogo do Liverpool e novamente é alvo de críticas pesadas. Arne Slot sabe que a diretoria Red precisa definir o futuro de alguns jogadores do elenco. Isso tem sido um assunto que dura alguns meses, mas com a temporada acabando, isso novamente deve voltar em pauta. Um dos casos que o clube precisa resolver é com o centroavante Darwin Núñez, o uruguaio de 25 anos, que vive altos e baixos nessa atual temporada. Ele quase deixou o clube na última janela de inverno, porém agora as coisas podem mudar. O jornalista James Pearce, do portal inglês The Athletic, diz que mesmo que a última transferência não tenha dado certo, a venda do jogador ainda é aprovada. Diante disso, os dirigentes do clube podem exigir no mínimo cerca de 60 milhões de libras para vender o centroavante no meio desse ano, como informa o portal TBR Football. Se isso acontecer, ele pode atuar com CR7, Benzema e outros craques na Saudi Pro League. O Al Nassr, que quase contratou Núñez em janeiro, fechou a contratação de John Duran, que é um dos destaques da equipe ao lado de Cristiano Ronaldo. Por isso, o Al Hilal e também o Al Ittihad estão na disputa pelo atacante dos Reds. Após defender o Benfica de Portugal, Darwin Núñez
chegou ao Liverpool por cerca de 64 milhões de libras. Depois o seu valor aumentou para 85, de acordo com o portal Team Talk. Hoje ele é avaliado em 65 milhões de euros. Ele está na equipe desde 22 e desde então já defendeu o clube inglês em 131 partidas, já balançou as redes 39 vezes, além de 21 assistências. Somente nessa temporada ele já entrou em campo em 35, sendo 16 jogos como titular, com 2.514 minutos disputados, além de tímidos 6 gols marcados e 4 assistências anotadas. Ih, rapaz, mas de nada o dinizismo? Ex-seleção brasileira, Fluminense e Cruzeiro, Fernando Diniz ganha força para comandar gigante paulista. O técnico está livre no mercado desde que deixou o cabuloso. O ex-seleção brasileira e nome muito conhecido no país, Diniz pode voltar aos trabalhos do Brasil. Campeão da Libertadores com o Fluminense, o técnico está livre no mercado desde que deixou o Cruzeiro. Foram apenas 18 jogos sob o comando da Raposa, com 4 vitórias conquistadas. Ainda na reta final de 2024, uma saída chegou a ser muito especulada, mas o Diniz permaneceu até o início de 25, porém depois de 3 jogos oficiais o Cruzeiro optou pela saída. Agora sem clube, Diniz pode trabalhar em outro ex-clube e de quebra um dos maiores do país. Isso porque, de acordo com a repórter Joana de Assis do Sport TV, o técnico ganhou muita força para voltar ao São Paulo em caso de saída de Zubeldia. Ainda de acordo com a publicação, a prioridade do tricolor é em manter o argentino. Todavia já existe uma movimentação em busca de alvos para a vaga. Outro técnico com passagem pela seleção, o Tite também é a opção, mas é visto como mais difícil. Fato é que a fase do São Paulo não é das melhores. Depois de um início de ano bastante animador, com uma importante vitória sobre o Corinthians, o clube caiu de rendimento. Já são 5 jogos sem vitórias, o que colocou o Zubeldia em uma situação complicada. Fernando Diniz conhece muito bem o São Paulo. O técnico comandou a equipe entre os anos de 2019 a 2020. Em geral, foram 75 jogos como técnico, com 34 vitórias conquistadas. Posteriormente, além de Cruzeiro e de Fluminense, o técnico ainda somou passagens por outros importantes clubes, incluindo Santos e Vasco no Brasil. Porém, fato é que até o momento, o grande auge da carreira de Diniz foi no tricolor do Rio de Janeiro. Na seleção brasileira, por exemplo, foram apenas 6 partidas muito criticadas. Como foi dito, até o momento ainda não há nada de concreto e Zubeldia segue no comando do São Paulo. Vale ressaltar que o nome de Tite já havia sido falado há alguns dias até na UOL. Assim como Diniz, o técnico também está sem clube. Real Madrid pode aceitar vender Endrick ao Arsenal, mas impõe uma condição: o brasileiro pode deixar o clube merengue já na próxima janela. A verdade é que a situação de Endrick tá virando um ioiô. Uma hora ele vai ficar, outra hora ele vai sair. O Real já pode negociar o Endrick com outro gigante do futebol europeu já na próxima janela. Considerado uma das maiores promessas do Brasil, o jovem atacante parece ainda não ter caído nas graças de Ancelotti. Assim, com poucos minutos em campo, muito se fala sobre uma eventual saída. A imprensa espanhola chegou a noticiar nos últimos dias que Endrick considera deixar o clube em virtude de pouco tempo de jogo, o que coloca em dúvida sua participação na próxima Copa do Mundo. Na elite da Europa, o Arsenal surge como um dos principais interessados. Agora o portal Real Madrid Exclusivo conta que o time merengue aceitará vender o jovem desde que o jogador peça para sair. A decisão está nas mãos dele. A fonte conta que a ideia de Florentino Pérez, claro, é em permanecer com a joia. Por outro lado, o Real Madrid não tem a política de permanecer com jogadores que estejam insatisfeitos no plantel, ou seja, se Endrick decidir ir embora, o desejo está atendido. O último jogo ao qual Endrick iniciou como titular foi no dia 5 de fevereiro, diante do Leganés. Na ocasião, o jovem disputou 82 minutos e marcou um dos gols da vitória por 3-2. Porém, nas últimas 4 partidas, Endrick pouco foi acionado. Depois de não ser utilizado nos duelos diante de Atlético de Madrid, Manchester City e Osasuna, Endrick voltou a ganhar uma oportunidade, mas novamente com pouco tempo para mostrar algo. O ex-jogador do Palmeiras entrou em campo na recente vitória por 3-1 sobre o City, válida pela Champions. No entanto, o atleta permaneceu em campo por poucos segundos, visto que a partida já estava perto de se encerrar. Enquanto isso, o Endrick segue com futuro indefinido para o segundo semestre. Outro clube que surge como oportunidade para o brasileiro, mas por empréstimo, é o Getafe. O clube espanhol, inclusive, já teria abordado o Real Madrid para discutir essa possibilidade. O Fred, você lembra dele? Ah, se você assistiu a Copa de 22, você lembra. Ex-Manchester United quer voltar ao Brasil e define 2 gigantes do Brasileirão como o destino. O volante Fred ganhou notoriedade mundial ao atuar nos Red Devils, onde conquistou a taça da Liga Inglesa durante a sua passagem. Seu desempenho
desempenho chamou a atenção da seleção brasileira, a qual ele chegou a disputar 2 Copas do Mundo. Nos últimos anos, o meio-campista tem representado o time do Fenerbahçe, onde vem sendo titular na Turquia, sob o comando de José Mourinho. No entanto, há uma forte vontade do jogador em retomar o futebol brasileiro nos próximos anos. Recentemente, em entrevista cedida para a Cazé TV, o volante voltou a comentar sobre sua vontade em retornar ao Brasileirão. Além disso, o craque do futebol europeu apontou as 2 equipes que possuem prioridade para sua contratação nesse momento. O volante Fred revelou que, caso retorne ao Brasil, espera poder atuar por Internacional ou Atlético Mineiro. O Inter é o clube formador do atleta, enquanto o Galo é o seu time de infância e, devido a esses fatores, prefere jogar por uma dessas equipes. Ele afirmou: "Quero voltar ao Brasil. Sempre deixei claro que minha primeira opção era o Internacional, por tudo que fizeram por mim, mas minha casa também é Belo Horizonte. O que vier a gente vai conversar." Nesse momento, o meia possui vínculo e contrato válido com o Fenerbahçe até junho de 27, com renovação automática por mais um ano em caso de metas atingidas. Ele tem 31 partidas disputadas nessa temporada, com 3 gols marcados, além de contabilizar 7 assistências. José Mourinho tenta resgatar a estrela da Juventus ao oferecer oportunidade no Fenerbahçe. O técnico do time turco está supostamente interessado em contratar o atacante da Juventus, Dusan Vlahovic, que vem enfrentando um momento conturbado e complicado em sua carreira. O jogador sérvio, que tem sido o principal artilheiro da equipe desde sua transferência milionária da Fiorentina em janeiro de 22, parece estar à beira de uma saída do clube até o final da temporada. A sua performance, que inicialmente prometia muito, não tem correspondido às expectativas geradas pelo investimento de 80 milhões de euros nele. Nos primeiros meses de temporada, Vlahovic teve que carregar um peso considerável, especialmente devido à lesão de Arek Milik, que o levou a jogar quase sem pausa. Contudo, sua forma começou a cair drasticamente nos últimos tempos, o que levou a Juventus a agir no mercado, contratando Randal Kolo Muani, que chegou por empréstimo do Paris Saint-Germain. O atacante francês rapidamente se firmou como a primeira opção no ataque da equipe. O diretor esportivo Cristiano Guintoli está determinado a garantir a permanência de Kolo Muani em Turim. Com essa mudança no ataque da Juventus, as chances de Vlahovic permanecer na equipe diminuíram significativamente. O clube italiano enfrenta dificuldades nas negociações de renovação com o agente do jogador Darko Ristic. Com apenas um ano restante em seu contrato, é provável que a Juventus precise considerar uma venda, possivelmente a um preço inferior ao esperado. Essa situação remete ao que ocorreu com Federico Chiesa, que também teve que ser vendido por um valor relativamente baixo no verão passado. De acordo com informações do site turco Hurriyet, Mourinho estaria pronto para aproveitar a oportunidade e tentar convencer o Vlahovic a se juntar ao Fenerbahçe. Para isso, a equipe de Istambul estaria disposta a investir entre 25 a 30 milhões de euros, um montante que poderia ser o suficiente para agradar os dirigentes da Juventus. Essa negociação poderia inclusive proporcionar um reencontro entre Vlahovic e seu compatriota Filip Kostic, que atualmente está emprestado ao Fenerbahçe. No entanto, o futuro de Kostic ainda é incerto, o que pode complicar essa possibilidade. Apesar das investidas do Fenerbahçe, a expectativa é de que Vlahovic recuse a proposta e busque um destino mais prestigiado. O jogador, que possui um grande potencial, pode almejar clubes que disputam competições europeias de maior relevância. Contudo, como demonstrado no caso de Osimhen no verão passado, Istambul pode se tornar um refúgio viável para aqueles que enfrentam dificuldades em encontrar novos clubes de elite. Tu ficou sabendo que o Neymar ficou ligado ao Barcelona? Pois é, o jogador, segundo fontes, está animado a retornar ao clube catalão, e isso foi pra mídia. Você talvez não tenha visto, mas se liga só na resposta do Flick a essa iniciativa. Neymar, nesse momento, fazendo caixas de mudança destinadas ao Brasil, foi oferecido ao Barça nas últimas semanas. Ney quer jogar, voltar à seleção, se preparar para a Copa e que no verão voltem a falar dele aqui. A parte física de Neymar é o maior entrave nesse momento, pensando em uma volta ao Barça. Não há dúvidas sobre a qualidade do atacante, mas o momento físico gera debate internamente. É claro que as conversas dependerão muito de como Neymar passará seus possíveis 6 meses com as cores do Santos no FUT-BR. Se o mesmo recuperar a confiança e sobretudo a condição física, as coisas poderão realmente acontecer. E mais do que tudo, atualizações entre Hans Flick e Neymar surgiram na mídia. E ao momento, devido às condições físicas de Neymar, Hans Flick não está convencido, segundo fonte de Juan Fontes, renomado jornalista da Espanha, sobre o retorno de Neymar. No momento, Hans não acha uma boa ideia para o clube. Aliás, ficou uma dúvida no ar. Nas palavras de Deco, a volta do Neymar ao Barça sempre foi uma possibilidade distante. E desde sua ida para a Arábia Saudita, nossa percepção é que ele é um jogador caro, com uma grande exigência econômica. Isso nos afeta muito em relação às normas de fair play financeiro. No seu melhor momento, o Neymar é um dos melhores jogadores do mundo, segue sendo e sempre será. Ele é bem-vindo em qualquer clube do mundo, não se pode nunca descartar uma operação. O mais importante no momento para Neymar é voltar a jogar bola. Isso vai trazer
trazer alegria para ele e para todos os que o rodeiam. Honestamente não sei qual decisão ele vai tomar, mas no momento a felicidade dele é o que mais importa. E segundo as fontes ligadas ao Neymar, o jogador tem total confiança de que vai retornar a jogar pelo Barça e que vai fazer de tudo para trazer a confiança de volta dos próprios mandatários culés. Ancelotti é injusto com os jovens e transferências ganham força, precisam deixar o Real Madrid na palavra de muitos. Apesar da classificação do Real Madrid acachapante diante do City, Ancelotti recebeu críticas da imprensa, principalmente turca, após o jogo. O foco é o jovem Arda Güler, que ficou apenas no banco de reservas acompanhando a vitória merengue. O mesmo aconteceu no primeiro jogo na Inglaterra. As críticas para Ancelotti vieram de Ömer Urundul, comentarista de uma TV turca. Ele frisa que o melhor caminho é para Güler que ele deixe o clube espanhol. Nos bastidores, o turco vê com bons olhos o empréstimo na próxima temporada. Arda Güler começou 4 jogos seguidos no banco de reservas do Real, 0 minutos. Na Turquia, a imprensa local está furiosa com o tratamento de Ancelotti diante do maior prodígio do país. Do elenco merengue, o jovem é um dos que menos jogam, ao lado de Endrick e Vallejo. Ancelotti não parece gostar tanto assim de trabalhar com talentos que acabaram de começar, ou é vítima de uma grande concorrência no elenco. Arda deseja sair do Real Madrid se não receber nenhuma situação melhor de jogo por empréstimo, pensando na Copa do Mundo de 2026. Ele entende que para fazer uma grande competição precisa estar jogando, né? O mesmo vale também para Endrick. Florentino Pérez é quem decidirá sobre Güler e Endrick, uma vez que Ancelotti vê o empréstimo de pelo menos um deles com olhos bons. Uma saída por completo está totalmente descartada na capital. Mercado da bola concluído com sucesso e eu agradeço por você ter chegado até aqui. Deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!